Olá! Olá! Buenas noches! Boa noite! Oi, gente! Buenas noches! Oi, Aline, querida! Boa noite, gente! Vocês estão me vendo com esse filtro super natalino? Vocês me escutam bem ou tipo rola uma musiquinha de fundo do efeito que atrapalha a comunicação? Boa noite. Oi, Lu, querida. Boa noite, todos e todes e todas que estão entrando. Sejam muito bem-vindos à nossa live Power Potente. Me avisem se tá rolando de ouvir ou se eu tiro esse filtro, porque tá uma musiquinha natalina. Oi, Lu! Sim, dá pra ouvir, tá bom. Então, boa noite, buenas noites, namastê, sejam todos muito bem-vindos. Dre, querida, amada. Gente, primeiro lugar, temos uma hora. Começamos pontualmente às 8h30, quer dizer, 8h33 para mim, 23h33 para vocês. Primeiro lugar, eu desejo um feliz Natal, feliz Navidad, Merry Christmas para todos vocês. O meu dia foi incrivelmente maravilhoso, maravigold, abençoado, transbordante de amor, luz, celebração, muita alegria, muita dança, muita música, muita comunhão, muita oração, muito divino. Então foi o melhor, um dos melhores natais da minha vida. Cada um tem a sua peculiaridade, mas realmente dos últimos tempos foi o melhor. Então, com meu coração recheado e transbordante de amor, eu desejo que esse amor, tudo que eu senti hoje, é puro amor, puro, 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 chegue até o coração de vocês, tá? Então, passado esse primeiro recado, segundo recado, prático, já que estamos numa live super power, potente, de eclipse, com grande conjunção, com ano do sol, tem muita coisa para falar. E Capricórnio, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo, né? Então, o segundo recado importante é: estamos celebrando, né? Trazer um pouco de consciência para essa data de hoje. Estamos celebrando o nascimento, o renascimento aí, né, da mensagem crística de Jesus Cristo. Já trazendo um link com o que eu vou falar daqui a pouco em termos técnicos, astrológicos, eu gostaria de usar esse espaço que eu tenho nessa rede social como promoção de expansão da consciência, para que todos vocês reflitam bastante e reconectem, tragam consciência para como foi o dia de vocês. Será que realmente houve essa essência da mensagem crística no dia de vocês? E eu gostaria, então, de, né, trazendo já essa mensagem de que vai acontecer junto com o eclipse amanhã, da Lua em Capricórnio fazendo um trígono com Urano em Touro, que é uma ruptura, uma quebra de tabu, uma inversão de ponto de vista, uma quebra de paradigmas, né? Então, eu gostaria de trazer para todos nós a consciência da celebração de Maria e de Maria Madalena, tá? Eu gostaria de enaltecer e reverenciar aqui o poder do feminino, o resgate do poder do feminino. Esse eclipse, ele tem totalmente a ver com a queda do patriarcado,
A transição planetária, grande conjunção de Capricórnio em março de 2020 tem a ver com a queda do patriarcado. O ano do Sol, regido aí 2020, tem a ver com a queda do patriarcado. E se o patriarcado vai cair, e se o patriarcado derrubou o feminino, o matriarcado, né, e transformou a distorção de masculino e feminino, nós vamos criar algo novo. Todos nós somos co-agentes, co-criadores da nova realidade, da nova sociedade, do novo mundo, que eu vou falar mais daqui a pouco, tá? Mas então, para deixar registrado, que a gente possa, então, através, né, dessa mensagem universal, clichê distribuída de Jesus Cristo como esse homem branco de pele clara, de olhos verdes, azuis, né? Que a gente possa desmistificar e desconstruir essa ideia, tá? Esse conceito religioso. Primeiro, a gente trazendo a mensagem crítica como uma mensagem de amor incondicional, divino universal, da espiritualidade, que não tem religião, que independe, que transcende as verdades e dogmas que nos separam e que, na verdade, traz a união e a comunhão entre os povos, respeitando as diferenças né, de valores e de crenças de cada um, onde todo mundo cabe, e que a gente possa lembrar que Jesus Cristo, né, foi um imigrante, foi um rebelde, foi alguém que veio contestar, confrontar o sistema vigente, o status quo. Então, que a gente possa, né, lembrar que Jesus Cristo não é essa imagem branca de olhos azuis que a gente vê. E que tão importante quanto esta figura masculina que rege, impera pela distorção da religião do catolicismo, e eu não sou contra o catolicismo, mas é uma questão histórica, cultural, da distorção da mensagem crística e de masculino e feminino. Então, enalteço aqui, honro a ancestralidade feminina, honro a Virgem Maria, honro Maria Madalena, honro o feminino sagrado, ancestral, que estava lado a lado, né? E que inclusive estava mais ao lado de Jesus Cristo dentro da história que nos é contada do que o masculino, que na verdade o açoitou, apedrejou a Maria Madalena, que se abdicou de salvar Jesus Cristo. Enfim, para não prolongar muito, né, não promover delongas, isso é um assunto de Mercúrio em Sagitário para a gente ficar horas conversando, mas eu gostaria que todo mundo abrisse o olhar, a percepção, tomasse consciência de que a gente precisa honrar e reconhecer o valor do feminino na história da humanidade. Tanto, né, a desconexão e eliminação do matriarcado, por conta, né, do poder distorcido do patriarcado que veio para tirar o poder do feminino, do feminino selvagem, né, do feminino mágico, do feminino do sentir, e também a gente reconhecer a força e o poder desse feminino que estamos recuperando. Uma salva de palmas para Lilith, uma salva de palmas para o feminino insubordinado, uma salva de palmas para esse feminino que estamos resgatando, reconectando, recuperando, e que vai vir com força total para que a gente equanimize e encontre o lugar de resgate, de igualdade entre masculino e feminino, não mais distorcidos e sim equilibrados, harmônicos, conscientes, que vamos
né, compartilhar essa consciência, os despertos, aqueles que estão se iluminando, no processo de despertar da consciência, que envolve muita autocompaixão, muita paciência, muita autorresponsabilidade, mas é para onde a gente está indo. Não tem como não ir. E isso faz parte da live de hoje, tá? Então, por fim, novamente ressalto, dou as honras e agradeço tanto ao masculino sagrado, representado por Jesus Cristo, quanto ao feminino sagrado, representado pela Virgem Maria, e pela Maria Madalena, e aqui o masculino também por José, tá? E que transcendendo a história, a gente possa então, para além dos personagens, das figurinhas, dos arquétipos, dos simbolismos, que são só representações para a gente se conectar com a energia maior, a gente possa então se conectar com o divino. Como isso reverbere para a gente. E que o nosso divino, ele não tente dominar e impor essa conexão, essa comunhão com o divino que a gente encontra de forma singular, individual, a nós mesmos, para o coleguinha, para o amiguinho. Certo? Então, passado esse primeiro recado, vamos lá. Primeira parte desta live, eclipse. Neste exato momento, o eclipse, ele normalmente tem um efeito que a gente vai sentindo já dias antes e sentimos dias depois. Eles têm efeitos, né, de 6 meses a 1 ano. Eles são portais de transição da consciência, né, são oportunidades de salto quântico. Então, nos últimos dias a gente já tem sentido essa energia, muitas pessoas estão tendo sonhos, mensagens, sinais e percepções no corpo físico, no corpo energético, no corpo emocional, como que fala? Esqueci a palavra. Instabilidades, né? Percebendo alguns sintomas, porque é uma necessidade do nosso corpo físico, do nosso veículo aqui na Terra, se adaptar a essa expansão de consciência que a nossa alma está querendo implementar através do nosso corpo físico, que é esse alinhamento com o Dharma, que é essa transição do velho para o novo, da era de peixes para a era de aquário, essa transição da velha forma de ser, pensar, agir para a nova forma. E as resistências estão caindo, mas elas estão entrando em colapso. Tem um caos para que uma nova ordem se estabeleça. Então, eclipse, tá? Está acontecendo neste momento. O ápice do eclipse vai acontecer às 3h13 da manhã, pelo horário de Brasília, aí para vocês, para quem está assistindo do Brasil. Mas neste exato momento ele já começou. Não é visível no Brasil, mas isso não impede que a gente não receba os efeitos. Pelo contrário, o planeta Terra inteiro recebe os efeitos, tá? Muito bem. Trata-se de um eclipse solar. Isso significa dizer que passado, presente, futuro vão se alinhar e se encontrar na linha do tempo e espaço e reverberar um efeito para a gente. Um eclipse solar, ao contrário do que as pessoas possam imaginar, é eclipse solar, então, né, vai ter um efeito aí do Sol, o Sol vai iluminar, não, é o contrário. A Lua vai se posicionar entre a Terra e o Sol, isso significa dizer que a gente vai ter um lapso, né, um gap, um tempo e espaço de buraco negro, um buraco vazio, um vazio, né, como se fosse a ordem, o caos o silêncio que precede o esporro do Rapa, pronto, mais fácil falar assim. Então a gente aquele momento de o que vai trazer à tona alguma explosão, como se fosse o Big Bang, tá? E significa dizer também que a gente vai entrar em contato com a escuridão. A gente vai entrar em contato, a gente vai entrar num quarto escuro, a gente vai acessar um porão, a gente vai acessar conteúdos psíquicos, energéticos, emocionais,
kármicos, porque se trata de um eclipse em Capricórnio, que é filho de Saturno, né? A gente vai trabalhar com várias questões do passado, porque são várias questões inconscientes e se trata, né, da sombra da luz solar. Ou seja, a gente está trabalhando também aqui aspectos, por mais que o eclipse seja capricorniano, estamos trabalhando aspectos cancerianos, até porque um fala com o outro porque é o eixo do zodíaco, né? E dia 10 de janeiro temos o eclipse lunar em Câncer. Não tem para onde correr, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, tá? Então vamos lá. Esses conteúdos inconscientes, escuros, eles têm uma dimensão tanto a nível pessoal quanto a nível coletivo, tá? Então vamos primeiro tratar do nível coletivo. Capricórnio é um signo que fala das estruturas, da política, das leis, junto com Júpiter, né, e Sagitário, e a casa 9, e Libra, e a casa 7. Aqui a gente está falando das leis estruturais, das leis também, de certa forma, universais, porque a gente está falando de Saturno, que é o pai de Capricórnio, que é o senhor do karma, tá? Então a gente vai observar, a gente vai ver isso, gente, né? Eu recebi muitas mensagens. Ai, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Gente, olha, aqui na Bellatrix eu tô falando sobre, né, esses planetas geracionais que estão causando esses efeitos e impactos há muito tempo. Vocês podem encontrar muito conteúdo da Bellatrix já do passado, falando do passado, né? No canal do YouTube, aqui no Instagram também, mas enfim, vamos lá, repeteco. O que a gente pode esperar? Esses eclipses em Capricórnio que vão acontecer até julho de 2020, reverberando então até dezembro de 2020, quando Saturno entra em Aquário, e passando aí também, né, pela grande conjunção, que é o evento, fenômeno planetário mais esperado de 2020, de 6 planetas em Capricórnio, o que a gente pode esperar realmente é uma grande revolução e renovação das estruturas político-econômicas, sociais do mundo, né, do planeta Terra. Esse eclipse, ele é o prenúncio, né, ele é o warming up, ele é o aquecimento da grande conjunção de março de 2020. Ele é um fenômeno que vai ter um efeito e reverberar nas nossas vidas, no sentido de desconstruir as armaduras, os mecanismos de defesa e proteção, todas as estruturas velhas, obsoletas, que não têm mais serventia, utilidade e sentido nas nossas vidas, tá? E ele vai desconstruir, então você olha aí na sua vida a nível pessoal, especialmente conectado com a profissão, com o propósito, com a sua carreira, com tudo que você construiu até hoje para manifestar, para dizer, para expressar quem você é no mundo, na sociedade, para que a sociedade te reconhecesse a partir do seu status, né? Quem é essa construção, e falando que 2020 é o ano regido pelo Sol, então quem é essa construção egóica, né, que você precisou construir, ser até hoje, como mecanismo de defesa e proteção e sobrevivência, né, que o seu ego lá na infância ativou do seu falso eu, da sua falsa personalidade, do seu eu idealizado, para que você pudesse, né, sobreviver a esses choques de traição, rejeição, humilhação, exclusão, o velho complexo do patinho feio, então, para que você pudesse ter o seu lugar no mundo, o seu lugar de pertencimento, dentro de um reconhecimento de status e poder profissional, de uma reputação, de uma carreira, de um nome, tudo isso que você construiu, o quanto isso tem um viés, um fundo, uma raiz de uma criança ferida, que precisava buscar o seu lugar de reconhecimento público,
e o quanto disso tem efetivamente verdade em conexão em alinhamento com o seu Dharma, com a sua essência, né? Com a sua criança essencial, autêntica, espontânea. O quanto que a sua carreira, o seu trabalho, o seu propósito e a forma que você ganha dinheiro na vida através da sua profissão, nesse momento te traz efetivamente satisfação, porque está fluindo em conexão com o alinhamento do seu Dharma e da sua verdade, ou o quanto que tem esforço, peso, desprazer, insatisfação, descontentamento, porque é algo velho, obsoleto, que não se sustenta mais, porque o seu sol, o seu plexo e o seu quarto chakra querem vir para a luz e manifestar, expressar a sua luz, os seus dons e talentos genuínos essenciais. Então, exemplo, né? Aquela pessoa que construiu 10, 20 anos de uma carreira jurídica como advogado, promotor, defensor, passou num concurso público, né? Tem uma carreira estável, reconhecida pela sociedade, é uma pessoa de poder, é uma pessoa de status, é uma pessoa de respeito, de reputação, né? Ela é respeitada pela sociedade porque ela tem um cargo público de honraria, porque ela tem dinheiro na conta, e o quanto que esses valores estão deturpados, e no fim a pessoa percebe que ela não é feliz, porque ela não está sendo quem ela é, porque tudo isso que ela construiu, todo esse aparato, toda essa estrutura da vida dela está alicerçada num castelo de areia, está alicerçada numa criança ferida, está alicerçada numa mentira, num auto-engano, numa ilusão, assim como muitas pessoas do âmbito, né, da área espiritual, terapêutica, das redes sociais. Então, quantas pessoas não vão ter as suas profissões, né, de healers, de curadores, xamãs, terapeutas, caindo por terra, porque não se sustenta, porque o Instagram, o Facebook, as mídias sociais foram apenas, né, um alento, uma outra forma virtual, como simbolismo, reflexo da vida real, de buscar o lugar de pertencimento, de reconhecimento, de aplauso, de alimento do ego, mas não se sustenta, é a velha, né, o buraco entre o que se prega e o que se diz, entre o discurso e a prática, né? E Capricórnio, ele vai vir cobrar, ele vai vir com exigência, ele vai vir, e aí, né? Isso aí que você tá falando, você prega na sua vida? Você vive de verdade? Essa é a sua verdade? Porque a gente acabou de terminar o trânsito de Júpiter em Sagitário, em que todo mundo se viu pressionado a encontrar a verdade nua e crua, embora muitas pessoas prefiram continuar mentindo, continuar no auto-engano, na ilusão, do que encarar a verdade, porque encarar a verdade significa encarar a mentira, iluminar a sombra, que é o que esse eclipse está vindo fazer. Significa a morte do ego, significa algo que está sendo muito essencialmente trabalhado nesse eclipse, que é a desconstrução do ego ou do orgulho, né? Dessa matriz do nosso eu inferior, que é um guardião da nossa vulnerabilidade, da nossa essência, porque a gente acha que se a gente for quem a gente é em essência, não seremos amados, reconhecidos, pertencentes, o que quer que seja que a gente construiu fora de nós, essa felicidade falsa, né? Essa felicidade capitalista, essa felicidade consumista, essa felicidade do ter no lugar do ser, que não mais se sustenta e não se sustentará. Então, todos os empregos, funções, trabalhos, propósitos, carreiras, tudo aquilo que se construiu para obter, vindo de fora, algo para preencher esse buraco, esse vazio que o eclipse vai mostrar que está dentro, que só pode ser nutrido e preenchido por nós mesmos,
vai cair por terra de vez nos próximos 6 meses. E é isso, o eclipse faz o quê? O eclipse é um salto quântico, é uma oportunidade, né, de um upgrade aí no seu despertar da consciência, e é um momento de crise, né, que é algo que a gente vem lidando há alguns anos, especialmente quando Júpiter transitou em Escorpião. Agora, desde dezembro de 2020, de 2018, né, quando Saturno entrou em Capricórnio. Então, o que é a crise? A crise é uma oportunidade que, quando transcende o apego ao velho, a gente reconhece, então, que a nossa alma está querendo expandir, crescer, que a gente não pode mais resistir. Mas se tem uma coisa que Capricórnio faz, é controlar. Quem é nada mais, nada menos que o ascendente do mapa do eclipse solar desta noite, meus amores? Escorpião. Palmas, palmas para os dois, né? Os mais controladores do zodíaco. Ou seja, isso significa dizer também que não poderemos mais segurar, reter aquilo que está contido e represado dentro de nós, talvez por toda uma vida. Ou seja, não poderemos mais controlar e reter a vida. Não poderemos mais fingir, negar, omitir, negligenciar, camuflar quem realmente somos em luz e em sombra. Não poderemos mais restringir, resguardar, camuflar as nossas emoções. As águas se fazem tão presentes quanto a Terra nesse eclipse. O ascendente é Escorpião e ali temos Marte na casa 1. Isso significa dizer que não poderemos mais conter o fluxo das águas, a vida, não poderemos mais ser regidos e as nossas ações marcianas não poderão mais ser manifestadas através do medo. Isso significa dizer iluminar os medos inconscientes que estão atrasando, refreando a nossa conexão, a nossa relação com a vida. E esses medos, eles estão muito bem clarificados no mapa do eclipse, dizendo que esses medos, eles se tratam exatamente da parte que concerne a Capricórnio, que são os preceitos e crenças limitantes, obsoletas, antigas, de uma estrutura e um sistema patriarcal, familiar, cultural, social, que não se sustenta mais. Ou seja, exemplo prático, uma mulher que ainda não se permitiu viver a maternidade, e entendendo a maternidade aqui não só apenas, mas como uma das variantes possíveis de plenitude, de recebimento e tomar e dar a vida, a luz, né? Então, uma mulher que está retendo essa conexão com a fonte da sexualidade, do sexo, da entrega, da sinergia, da alquimia, da concepção e conexão suprema com a vida, né? Porque ela tem receio de ser mãe solteira, porque ela sabe que se ela for mãe solteira, ela vai receber a carga ancestral, patriarcal, social, do julgamento, do apedrejamento, como Maria Madalena, né? Da pecadora. Mas nós estamos desconstruindo todas essas crenças e estamos saindo da era de peixes, que tem toda essa distorção entre religião, espiritualidade e a mensagem crística que foi completamente distorcida, né? Inclusive pelo sacrifício, inclusive pelo pecado, inclusive pelos
condenações na nossa relação com a sexualidade, na nossa relação com o prazer, na nossa relação com o dinheiro, na nossa relação com o merecimento com o encontro do êxtase, com o merecimento do bom, do belo, né? Então, esse conceito, por exemplo, de pecado, nesse momento está sendo desconstruído e jogado, né, na privada para a gente dar uma descarga, porque o ascendente do eclipse solar é Escorpião, então todo lixo, toda possibilidade, né, de conteúdos inconscientes, nocivos, tóxicos, crenças, padrões, vícios, esse é o momento. Não tem mais para onde fugir. Esse é o momento realmente de fazer a escolha. Gente, é ano do Sol, é grande conjunção, é eclipse, é transição. Você vai se conectar com a luz ou você vai escolher continuar nas velhas zonas de conforto pelo medo de mudar, né? Que é o que a gente está vendo muito refletido no contexto político-social, que são as velhas estruturas resistindo, né, a todo custo, as velhas estruturas políticas, religiosas, resistindo que o novo permeie as nossas vidas e as nossas relações. Então é uma briga, é uma disputa entre o velho e o novo dentro e fora de nós, a nível político e a nível pessoal. Então, quais são essas crenças limitantes ancestrais? Por exemplo, né, uma pessoa que precisa assumir que ela ama pessoas do mesmo sexo, ou que ela não se reconhece no sexo que ela nasceu, que ela é trans, que ela é bi, que ela é transgênero, que ela é transexual, que ela é homossexual, bi, multi, né, o que for. E o quanto que essa nova forma de ser conflita com a antiga forma de ser. Qual é a dificuldade de uma palestina poder se casar com um judeu? De uma pessoa branca conseguir se unir a uma pessoa de cor negra, parda, mulata, chinesa, enfim, de outras raças. Então, qual é a nossa dificuldade ainda em gerar união, comunhão e lidar com as diferenças, respeitando elas, mas gerando a união? Porque a era de Aquário, a gente vai para a união. E a união engloba o todo. Então, aquele velho discurso, né, de que os humilhados serão exaltados está chegando. E isso também é uma conexão com o Saturno e o Júpiter, Karma e Dharma, de plantio e colheita. E karma não é ruim, né? Karma pode ser negativo, a depender do plantio. Se o plantio é negativo, eu vou colher apenas igual, na mesma proporção do plantio negativo que eu fiz. Se for positivo, assim será. Acontece que muitas pessoas estão no auto-engano, especialmente os healers, terapeutas, né, os influenciadores digitais da luz, né, de que somos, somos bonzinhos, perfeitos, né, somos só luz e amor. Só que não, meus amores, né? Gente, quem não acordou ainda desperta. Porque todos nós temos vícios e virtudes. Temos o nosso eu superior e temos muitos eus inferiores, né? Quem somos nós em essência não é nenhum nem outro. Somos em essência o neutro, o vazio, aquele que observa, tá? E é isso que quer vir se manifestar nesse momento. Mas existe também um convite do universo, do cosmos, para que a gente escolha conscientemente nesse momento, não negligenciando, abafando, rejeitando, excluindo as nossas sombras, pelo contrário, olhando para elas e integrando para que a cura aconteça, mas que a gente então possa escolher conscientemente as virtudes, as qualidades, enaltecer o nosso melhor. Por quê?
porque o mundo está precisando, né? Está passando por um despertar coletivo. E se a gente ficar identificado ou escarafunchando, escavando só a sombra, identificado com a sombra, vendo só nossos defeitos, só os nossos vícios, a gente não consegue também equanimizar a balança, enxergar a nossa luz, porque é de luz que o planeta está precisando. E quanto mais a gente iluminar as sombras, mais luz a gente tem, mais desperto a gente fica, mais consciência temos, e aí mais iluminada e forte está a nossa chama, para que a nossa chama encontre outros seres e ilumine essas velas que estão apagadas, essas chamas que estão apagadas, né? Esses corações vazios. E essa é a nossa responsabilidade nesse momento coletivo. E falando em responsabilidade também, outro tema capricorniano, né? É o momento da gente sair da era de peixes e dessa construção secular milenar de Salvador da Pátria, de Jesus Cristo, de que vai ter um Jesus, um mártir, que vai ter um avatar, que vai ter um mestre, um guru, que vai ter um presidente da república, um governador, um deputado, um vereador, qualquer pessoa fora de nós que a gente delega, terceiriza o poder e a responsabilidade de resolver aquilo que precisa ser resolvido. As figuras de poder que elegemos consciente ou inconscientemente para a gente permanecer no lugar de vítima, de lamúria, reclamação, de não assumirmos a responsabilidade nas nossas vidas, né, pelas nossas necessidades, pela nossa felicidade, pelo ônus e bônus que é viver. Então, chegou o momento de todos nós pararmos de acusarmos, apontarmos, falarmos, né, que a culpa é do outro, do vizinho, e a gente colocar o dedinho para dentro e assumirmos a responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade pela desordem da qual você se queixa? Então, arregaça as mangas e faça algo com isso, de forma consciente, no seu voto, nos seus hábitos, no seu dia a dia, no seu consumo, no que você se conecta na sua frequência e vibração. Qual é a influência que você está sendo e tendo no mundo? Como você está ocupando o seu lugar de cidadania? Como você está exercendo a sua cidadania, tá? Então, vamos finalizar aqui, porque eu preciso falar da grande conjunção. Mas tá tudo junto e misturado, né? Bom, Saturno, karma, né? Plantio e colheita. What goes around comes around. Então, quem aí tá com a consciência tranquila? Quem tá dormindo bem? Quem tá, né, desvinculado desse passado que o eclipse vai trazer à tona? Muitas questões do passado vão voltar para jogar na nossa cara. Ó, isso aqui não tá resolvido na sua vidinha. Não tá. Tem que pagar essa conta, tem que quitar essa dívida, tem que, né, desconectar, desvincular esse laço energético, kármico, financeiro, porque tudo é energia. Onde você tá com a sua energia presa, meu amor? Porque o ascendente do mapa do eclipse é Escorpião. Qual é a prisão psíquica, emocional, financeira? Onde você se prendeu? Porque agora é o momento de se libertar. A palavra desse eclipse é liberação e libertação. Liberação e libertação das crenças limitantes, da onde você está se colocando e se limitando, se prendendo. O nó do sul, Saturno e Plutão vão cair na casa 3, tá, do mapa. Então, isso significa dizer que tem a ver com as nossas crenças mentais. E as nossas crenças mentais, elas estão conectadas com toda essa herança kármica ancestral, todos esses acordos, contratos que a gente fez, assinou através da nossa palavra, do verbo divino, que cocria a realidade, palavra, pensamento, emoção, ação, de vidas passadas, de votos de pobreza, votos de
do pecado, sexo é sujo, dinheiro é sujo, então tudo isso está caindo e a gente está se abrindo do medo para a confiança, da escassez para a abundância, do sofrimento para a alegria, se desvinculando do quê? Do quê? Quem está lá na casa 9, sinal do sul? Saturno e Plutão estão na 3, sinal do sul está na 3, quem está na 9? Nó do norte, em Câncer. Então, palmas, temos o quê? Um show cósmico, temos a liberdade de pensamento, de livre-arbítrio, de escolher o nosso caminho, não mais através do conceito, da lógica, do raciocínio, do pensar, e sim através do sentir, né, do confiar na nossa intuição, do confiar na nossa percepção, do confiar no nosso coração, na nossa sabedoria interna que resplandece no nosso sentir. É uma liberdade e uma libertação dos juízos, dos julgamentos de valor, dos dogmas, que estão impedindo a nossa liberdade de amar, de demonstrar afeto. É uma liberdade, casa 9, do passado. Desse passado de autoflagelo, desse passado de vítima, da criança ferida, Câncer, né? Desse passado do apego ao sofrimento, desse passado do drama, da vítima, desse passado da carência, do vazio, desse passado da codependência, desse passado do terceirizar os cuidados emocionais para fora, né? É uma liberdade, uma libertação, né, do amor infantil, do amor imaturo, para que a gente possa encontrar, né, o amor maduro, autorresponsável, construtivo, tá? Temos, né, nesse mapa do eclipse, a Lua fazendo trígono com Urano, como eu já mencionei. Então, uma grande oportunidade de liberação dos padrões, tabus, temas, preconceitos, julgamentos, tudo aquilo que está impedindo a gente de amar e ser quem a gente é, em essência, tá? Todas as crenças, preconceitos, julgamentos, e tudo isso muito conectado ao feminino. Até, inclusive, qual é a bagagem da sua linhagem feminina, ancestral, que nesse momento você está se libertando. Qual é o corte do cordão umbilical que você está realizando e precisa realizar nesse momento. Porque é necessário. E é necessário, e a grande bênção, a cereja do bolo desse eclipse é a liberdade, casa 9, ou seja, a liberação, a libertação da culpa. Da culpa vinculada, Câncer, nó do norte, aos preceitos religiosos, a culpa vinculada aos julgamentos sociais, a culpa do abandono, a culpa, né, do feminino, da maternidade, a culpa do amor, como ele seja, enfim, a culpa pode existir em tantas situações. Então, essa liberação da culpa inconsciente. Qual culpa você está carregando? E não só a culpa, como tudo que te prende ainda ao passado. Mágoas, rancores. Quem é o ascendente do mapa do eclipse? Escorpião. Os pactos de vingança inconscientes. E o que Escorpião e Capricórnio fazem para se vingar? Eles pagam na mesma moeda? Não. Meu amor, vingança de Caprica e Escorpião é a frieza. Eu mato você em vida. Você para mim morreu, né? Então, onde que o sentimento, a emoção profunda, o medo de amar, o medo de sentir, o medo de perdoar, o medo de aceitar, o medo de a humildade, né, que eu falei que é o tema desse eclipse,
onde está precisando de humildade para dissolver esse orgulho, que é essa armadura, essa cristalização, como um mecanismo de defesa e proteção, que está impedindo o perdão. Porque se tem algo que esse eclipse está vindo trazer para a gente como oportunidade, é esse velho vindo na nossa vida para que a gente expresse. Nó do Sul, Plutão e Saturno na casa 3, casa do verbo, casa da expressão, do pensamento e da expressão verbal. Então, a questão é, né, e detalhe, temos a Lua em Capricórnio, né, da Lua nova, do eclipse, em conjunção, em fazendo trígono com Urano, em conjunção com Mercúrio, em Sagitário. A questão é, como vamos expressar essa verdade? Porque o Sagitário, ele é meio homem, meio cavalo, centauro. Então, a verdade, ela pode vir, essa verdade nua e crua, com ascendente escorpião, ela pode vir e machucar. A palavra precisa ser muito consciente nesse momento, até porque a gente está se preparando para entrar no trânsito de Quiron em Gêmeos. Desculpa, que vai pegar uma geração que tem Quiron em Gêmeos, que a partir de julho a gente vai começar os eclipses no eixo Sagitário Gêmeos, né? Então, a palavra, né, ela pode ser o veneno do escorpião ou o antídoto. A gente pode escolher a luz ou a sombra, a guerra ou a paz. Então, a palavra ela pode servir para um oponopono mental, verbal, ou ela pode servir para realmente chegar, né, nessa falta de humildade, que é o Sagitário, que é alguém vir pedir desculpa e você falar: ah, eu sabia, no fundo eu tinha razão. Então, quem aí que está no conflito vai ter a humildade de perdoar, de ser perdoado, de entender que os dois estavam errados, né, de estender a bandeira branca e de transcender essa necessidade de ter razão do ego, de transcender o orgulho, de transcender essa necessidade de provar que estava certo, né, de transcender essas vinganças inconscientes, essas mágoas, rancores. E a vingança, muitas vezes, inconsciente, ela pode ser um pacto, né, de autodestruição, de autossabotagem. Então, para me vingar de você, eu não vou ser feliz. Eu vou me ferrar, vou me fuder só para você sofrer, porque a culpa é sua. E isso também é sair do lugar da vítima e assumir a autorresponsabilidade, crescer e amadurecer, tá? Então, a gente vai precisar usar o nosso verbo, né? Como a gente vai contar essa história que a gente superou capricornianamente, com resiliência, paciência, perseverança, humildade. Como a gente vai contar essa história? Como que a gente vai transcender esse capítulo da nossa jornada? Como a gente vai escrever daqui para frente, como protagonistas e não mais como vítimas? Que escolhas faremos? E essas escolhas, elas têm influência das crenças sociais, culturais, coletivas, ou elas são escolhas a partir da nossa verdade, da nossa essência? Bom, nem precisamos falar, eu acho, né, que o esperado aí, em termos políticos, é a desconstrução das velhas formas de poder. Já falando, então, vamos fazer o gancho, tá? Para grande conjunção em março de 2020, ano novo astrológico, Astrodiano Egito, vamos lá, tô avisando, né? Por que Egito, Bia? Por quê? Porque o Egito é o solo sagrado, herança ancestral, da sabedoria milenar, sagrada, da astrologia. Tanto a astrologia quanto a sabedoria, elas têm preceitos na magia, na alquimia, no mistério, nas ciências ocultas, no esoterismo. E tudo isso tem uma reconexão com o começo dessa live, que é a reconexão com o feminino sagrado,
ou com o feminino ritualístico, com o matriarcado, com o feminino pagão, com a conexão com a terra, conexão com o feminino, com o ventre, conexão com os elementos, conexão com a magia, né? Então, o Egito, Ísis, as esfinges, conheça-te a ti mesmo, né? Decifra-me, eu te devoro. É o alto, é a essência, é a coluna vertebral, e coluna vertebral é Saturno, né? Do autoconhecimento. A astrologia, ela é o resgate, todo esse eclipse, a grande conjunção vem trazer isso, né? Quando a gente fala de desconstrução do patriarcado, queda e reconexão do matriarcado, ou um honrar, né? Esse feminino que tinha esse poder e o resgate desse poder, não mais nas mãos abusivas, autoritárias desse sistema masculino distorcido, que todos nós temos também, não é só fora e na política, mas a gente está falando de uma cura e reconexão com a nossa relação com o feminino, com a fonte geradora de vida, através da aceitação, da tomada e do recebimento e do dar, né? Isso tem a ver com os nossos dons e talentos, com a nossa luz, com o nosso eu, com a nossa essência, que é o ano do sol, para a gente sair do egoísmo, do individualismo, do pequeno eu, da identificação com a história, e a gente poder ir para o coletivo, para o compartilhar, né? Para a construção dessa nova sociedade, porque essa grande conjunção que vai acontecer, ela vai ter quase 6, se não me engano, 6 planetas, né? É Marte, Júpiter, Saturno, Plutão, Nó do Sul, e a Lua. Não, desculpa. São 5, então. Se tiver mais algum, depois eu faço uma emenda nos stories. Mas, pelo menos, né, esses 5, sendo que desses 5, um é pessoal e 2 são sociais e 2 são geracionais. E esse é um fenômeno que a gente está estudando, quem aí está ligado com as ciências herméticas, com a astrologia, com o autoconhecimento, com a alquimia, com a magia, né? Com o esoterismo, como estudo das ciências ocultas, né? Que não é a ciência, mas sim o estudo do mistério da vida, da regência do tempo saturnino, conectado aos elementos da natureza, do tempo real e não do tempo inventado pelo homem para exercer um controle, que é o calendário gregoriano. Então, quem está entendendo, conectado, né, com essa dimensão e esfera da vida, sabe que esse vai ser o terceiro fenômeno dessa proporção, dessa dimensão e desse aspecto que aconteceu análogo à Primeira e à Segunda Guerra Mundiais e que é esperado, porque a ordem ela vai precisar acontecer de uma nova forma, e para a nova ordem surgir é necessário o caos. E esse caos vem sempre de uma desconstrução da velha forma de ser e das velhas estruturas da sociedade. É como se a gente olhasse um prédio, aqueles prédios da Praia de Santos, né? Que eu não sei se vocês sabem, os prédios da Praia de Santos, vários, eles são assim, né? Então é como se a gente tentasse colocar essa estrutura velha, falida, obsoleta, torta no lugar. Não dá para colocar no lugar, até dá. Mas a ordem natural da dinâmica sístole, diástole, expansão, contração da vida, do universo, é morte e renascimento. Então, supõe-se que nesse caso, né, que foi só um exemplo, uma metáfora, o necessário é implodir, né? Desconstruir essa estrutura, essa fundação, esse alicerce em areia, nos castelos de areia, né, que não foi devidamente solidificado para promover a sustentação capricorniana dessa estrutura no eixo correta, né? E então a gente precisa desconstruir, derrubar esse velho
E a partir desses escombros, a gente vai reconstruir. Agora, como vai ser essa reconstrução do novo, gente? Não sei, não sabemos, porque é um novo, não tem receita. A gente vai descobrir juntos. É a era de Aquário. Porque a gente vai sair dessa distorção da era de peixes de inferioridade, superioridade, caridade, piedade, virgem, peixes, para a gente ir para o leão aquário, né? E aí, cuidado, porque pode ter a distorção do idealismo exacerbado, da utopia, né? De uma desorganização generalizada, do individualismo, do egocentrismo, né, do distanciamento, da frieza, ou da conexão, da colaboração, da cooperação, da fraternidade, da liberdade, da igualdade, da equanimidade, da inclusão, da interconexão, da não separação, da comunhão. Bom, e aí, então, quando aconteceu a Revolução Francesa, que foi um caos que precedeu uma nova ordem, foram trazidos, né, para nós 3 pilares: fraternidade, igualdade e liberdade, preceitos, pilares e valores aquarianos, uranianos. Mas olha que interessante, Aquário é irmão de Capricórnio, porque ambos são filhos de Saturno na astrologia moderna. Então, por isso que eu falo, né, que o Aquário tem um lado B, um lado sombra, Caprica, Saturnino. Bom, e aí o que acontece, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, em termos políticos, econômicos, na construção social da evolução da humanidade na linha do tempo, se tornou capitalismo, socialismo e comunismo. Só que nenhum dos 3 mais se sustenta na nossa sociedade, no nosso mundo hoje em dia. Por quê? Porque o preceito feminino, touro, quem é o regente de Aquário? Urano. Onde Urano está? Em touro. Então, a Terra, ela não sustenta mais os efeitos, o sistema, o modus operandi que fraternidade, igualdade, liberdade, distorcidos pelo patriarcado em comunismo, socialismo, capitalismo, tiveram o seu funcionamento até hoje. A Terra é abundante? Mas Capricórnio, Saturno, tudo tem limite. E da forma que vivemos hoje em dia, não é sustentável para o todo. Porque agora não dá mais para a gente ser individualista, egocêntrico e pensar só no nosso pequeno eu, a barriguinha do nosso rei. É preciso sair, né, do próprio umbigo e a gente entender que tudo aquilo que a gente pensa, consome, os nossos hábitos, a nossa energia influencia direta e indiretamente na energia, na construção, no bem-estar ou mal-estar da coletividade. Isso é Aquário, né? Então, é uma oitava superior da compaixão, é o altruísmo, é a solidariedade, é a empatia, é a compaixão. É a gente entender que somos todos um, que a dor do outro é a minha, que a cura do outro é a minha também, que não tem diferença entre a maldade e a bondade do outro e a minha. É sair do julgamento, é realmente acessar, né, a mensagem crística para a gente poder sair da era de peixes. Tá travando? Bom, e aí, então, gente, né, o que vai acontecer? Faltam 20 segundos. Eu vou precisar começar uma outra live. Agora faltam 15. Eu vou começar uma outra, tá, gente, em seguida.
mas o que vai acontecer é que a gente vai precisar construir esses três pilares de uma forma nova.